E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 25 de julho de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o Infut, hoje alta de 0,11%, deixou um movimento justamente aqui em cima dessa resistência, um movimento aqui que mostrou força, né, no início do dia, depois devolveu um pouco, deixou uma sombra superior bem expressiva aqui neste candle, justamente nessa região aqui dessa resistência. Importante notar que há também aqui uma divergência, né? Principalmente no ABV, se compararmos esse topo com esse topo aqui atual, há uma leve divergência aqui no ABV de baixo, que é um ponto importante para acompanhar, e pelo tempo gráfico semanal, continua aqui dentro, continua dentro aqui dessa região, então não chegou a ultrapassar, ultrapassou, deixou uma sombra aqui bem, na verdade, praticamente meio metade do corpo, né, na sombra. Então é interessante porque que haja um rompimento, que deixa um pullback, que deixa um movimento um pouco mais claro aqui em cima. A princípio, essa resistência ainda não foi rompida, né, ainda não foi ultrapassada. Em relação ao Ibovespa, Ibov, pelo tempo gráfico diário, vocês veem aqui hoje alta de 0,55%. Eu ajustei aqui essa resistência, estava aqui nesse topo, que era o topo mais próximo, né? Mas também tem esse daqui, que seria justamente aqui na casa dos 122 mil, que o topo 120.600. Então eu ajustei aqui, hoje tentou ultrapassar essa região, deixou um candle até modesto aqui em cima, né? Não tão expressivo assim. Pelo tempo gráfico semanal deixa um cenário um pouco melhor do que no índice futuro. Então aqui vocês veem um candle com pouca sombra superior, né? E tentando ganhar aqui essa resistência. É importante lembrar o quê? Que esses movimentos, por muitas vezes, pareciam movimentos mais sólidos, mais consolidados, e ainda assim devolveram, né? Então, esse ponto aqui é um ponto bem crucial. Caso supere aqui, aí a gente fala no 125, 126, que era justamente o alvo do pivô, né? Tinha um pivô aqui no semanal, era justamente bem próximo ali a esse alvo. Então, a gente pega aqui, seria justamente desse pivô aqui. Fez esse movimento, segurou na retração e foi. Trazendo aqui para o Fibonacci, seria esse movimento aqui. Primeiro alvo 115 mil, segundo alvo que também já alcançou 119.520, que também já alcançou, e terceiro alvo 126.479. Então, caso haja superação dessa resistência, provável que busque aqui essa região. Havendo a superação dela, topo anterior, né? Então, são esses os cenários, né? Vendo a questão de projeção, suportes e resistências. Para o primeiro ativo de hoje, JBS. JBS é um ativo que o OBV deu uma boa devolvida. IFR também não mostra assim, nada muito expressivo. O volume caiu muito nesses últimos dias, mas aqui é um ativo que tem brigado justamente nessa região. Aqui teve um gap, né, que havia ativado um dia de Nápoles de venda. Estamos aqui para o layout correto. Bem aqui, havia ativado. Assim que ativou, estopou, né? Estopou bem aqui, abrindo justamente acima do stop. Depois deu uma devolvida, mas é um ativo que tem brigado aqui nessa região, justamente aqui nessa região aqui do gap, né? Uma região que não tinha candles aqui nesse ponto. Então deu uma retomada, não deixou um candle tão legal aqui. Seria melhor se tivesse fechado acima de ontem, né? Talvez deixasse o movimento um pouco mais robusto, um pouco melhor, mas esse é um ativo para continuar acompanhando. Pelo tempo gráfico semanal, pelo mensal tem um trap, né, ativado. Pelo semanal aqui, pode ser que faça até um OCOI, né? Um OCOI um pouco maior aqui nesse ponto. Então seria interessante a partir daqui essa retomada, que seria praticamente no mesmo ponto desse primeiro ombro aqui, do ombro esquerdo. Segundo ativo, Marfrig, MRFG3. Caiu hoje 1,59%, é um ativo que já tem caído bem nesses últimos dias. O ABV segue forte, assim, não mostra uma divergência muito clara, mas tem caído. Aqui a gente pode considerar um topo duplo aqui nessa região. E considerando isso, o alvo, deixa eu até colocar aqui, o alvo desse topo duplo seria ele projetado para baixo, né? Então a gente pode pensar aqui no alvo praticamente lá no fundo, seria na faixa dos R$ 6,11, né? Então um alvo
bem expressivo que jogaria novamente aqui no fundo dessa consolidação. Para quem busca compra, né, quem estiver comprado, interessante observar que se por aqui não há uma retração de 1,8, eu consideraria desse movimento aqui inteiro. Então um pouquinho mais para baixo, nos R$ 6,72, dependendo do candle que deixar aqui também. Próximo ativo, Copel CPLE6. É um ativo que já faz um tempo que eu tenho acompanhado. O OBV não mostra nada muito expressivo, vocês veem até uma divergência de baixa, né? Se a gente comparar essa região aqui, estava bem aqui embaixo, com essa que está em cima, o OBV, sentido contrário do preço. Então a gente tem uma divergência baixista aqui nesse OBV, mas é um ativo que também tem mostrado aqui. Deixa eu ver aqui pelo semanal, fica um pouco mais claro. Tem aqui um OCOI, um ombro cabeça ombro invertido, nessa região, mas por muitas semanas tem brigado aqui nesse ombro direito, né? Então, a princípio, tem brigado aqui justamente para confirmar esse pivô. Por que é interessante esperar essa confirmação aqui? Porque aqui tem uma resistência, né? Então, a gente tem uma resistência bem aqui nesse ponto. Por isso que é interessante a confirmação desse rompimento, porque a gente também poderia considerar aqui um pivô, né? O ombro direito geralmente seria esse pivô que rompe. Mas como tem essa resistência, a simetria não fica tão interessante. Próximo ativo, Açaí 3, ASAI 3. É um ativo que está brigando aqui numa região de 61,8 dessa retração. Havia deixado praticamente esse doji, né, aqui em cima. Dia seguinte superou. Andou bem aqui durante esses 3 dias. Hoje fechou em queda de 0,36%. Mas é um ativo que tem essa operação de 61,8 ativada. Então, até pelo semanal, pelo semanal também, né, ativou aqui essa compra. E uma operação que hoje conta com um stop um pouco curto. Se a gente levar em consideração semanal, um stop de 5% para um alvo de pelo menos 15%. Né? O que não está interessante nesse ativo, deixa eu ajustar aqui. O OBV não mostra nada assim muito excepcional, né? Mostra praticamente o mesmo ponto. Acho que o volume, é o volume que está abaixo, né? Então, para um movimento assim de retomada, interessante seria um volume maior. E vocês veem que o volume de açaí está bem abaixo. Mostrando aqui vários dias, aqui praticamente 8 dias, com volume bem abaixo da média. Então, isso não é tão interessante para um movimento aqui de retomada, né? Agora, se aqui, justamente nessa confirmação da 61, tivesse um volume acima da média, teria ficado bem mais interessante o movimento. Próximo ativo, Itaúsa, ITSA4. É um ativo que, para mim, está praticamente aqui no ponto aqui para romper essa consolidação. Então, aqui a gente tem, pelo tempo gráfico semanal, essa lateralização. Então, vocês veem aqui, bem lateral, o preço tocando aqui nas extremidades dessa figura. Então, vem aqui embaixo, fica bem próximo. Então, a gente pode até traçar um suporte um pouco mais acima, né, que seria onde tem mais toques, então seria isso aqui. Um tempo gráfico mais recente seria isso. O preço aqui nessa região aqui caiu um pouco, já devolveu. Mas o que eu acho interessante aqui em Itaúsa, nesse ponto, seria o aumento no volume. Então, vocês veem aqui que já são 6 dias com volume bem acima da média. E hoje foi além, né? Foi 2 vezes acima da média. Então, aqui, se tivesse deixado um candle um pouco mais interessante, podia deixar um ponto legal para compra, né? E o OBV também. O OBV já mostra sinais de querer superar essa região. Então, o OBV que já tinha uma divergência em relação a essa parte com esses demais, né? Então, vocês veem aqui, o OBV já estava aqui no patamar acima dessa outra região, agora também já que anuncia esse rompimento. Próximo ativo de hoje, TETEM 3, 3 tentos, é um ativo que, pelo semanal, deixou aqui um ponto legal, que vocês veem, semana passada tentou ganhar essa região deste candle, do candle 28, não conseguiu, perdeu, essa semana começou a fechar abaixo. Acho que pelo diário também tem um Joy de Napoli, ativou aqui um Joy de Napoli de venda, então a gente tem aqui um topo, fundinho abaixo, um topo acima da média de 3, mas abaixo do topo anterior. E aqui perdeu a mínima, que ativaria uma venda, né? É importante lembrar também que o OBV já mostra aqui um sinal, que seria o quê?
justamente essa perda aqui. Então, a gente tem aqui o OBV geralmente aqui nessa região, segurando um pouco o lateral, e aqui perdeu. Esse aqui é um ponto importante, é um ponto a mais para sustentar aqui essa sinal aqui de queda, né, no ativo. Então hoje caiu 0,63%. Próximo ativo de hoje, Camil, CAML3. É um ativo que está com uma divergência no OBV. Então aqui vocês veem esse ponto aqui do gráfico. O OBV praticamente aqui, essa região. E agora o OBV é acima, né? Então o OBV tem trabalhado acima, mas o preço na mesma região aqui no OBV. Outro ponto interessante, o estocástico havia apontado para cima lá embaixo. Se a gente considera isso aqui como um retângulo, isso aqui podia ser um sinal aqui de uma recuperada. Eu esperava até que tivesse feito um Joy de Nápoles, né? Mas praticamente ficou brigando muito nessa região para depois romper e continuou preso aqui o papel nessa região. Então, interessante é o quê? Que haja um movimento um pouco mais forte. Aqui vocês veem que nos últimos dias volume bem abaixo da média de 80, de 20, de 9, tudo muito embolado aqui nessa região. Então é necessário um movimento mais forte. Ou então o quê? Deixar um trap aqui na parte de baixo, deixar uma retração de 1,8, que aí é possível estabelecer um stop um pouco mais barato, né? Próximo ativo, Hidrovias, HBSA3. É um ativo que o OBV dele mostra um sinal muito bom, tá? Então a gente tem aqui o OBV bem aqui em cima, enquanto o preço está nessa mesma região. Então o preço até um pouco mais abaixo desse ponto aqui. Então a gente pega aqui essa resistência anterior, o OBV estava aqui nessa região e agora o OBV já superando, enquanto o preço segue aqui nesse ponto. Volume nesses candles aqui bem altos, né? Então volumes dias com volume bem expressivo. Agora uma leve queda no volume, mas o ativo que conta com essa divergência no OBV. Pelo semanal, deixa eu ver, pelo diário já deve ter dado faz tempo, né? Tinha um Joy de Nápoles bem aqui embaixo, já alcançou alvo faz muito tempo. Pelo mensal, pelo mensal não tem nenhum sinal assim expressivo, né? Mas quem estiver no ativo, interessante ir guiando, né? Mas a princípio é um ativo que tende a continuar essa subida. Próximo ativo de hoje, LREN3, Lojas Renner. É um ativo que pelo tempo gráfico semanal ativou aqui uma operação de 61,8, né? Aproveitando que essa retração superou o candle da semana passada, estava subindo bem. Hoje fechou em queda, de, deixa eu ver aqui, 1,17%, segurou na média de 20, na média de 80, então ficou bem preso aqui, mas é um ativo que também tem um OBV divergente, né? Então esse aqui é um ponto que melhora, sim, dá uma segurança maior, justamente a questão do volume que aumentou, o volume aumentou bem aqui nessa região de 61, e o OBV mostra divergência de alta, então 2 pontos importantes para manter essa operação. Próximo ativo de hoje, Oncoclínicas, Onco3. É um ativo que também tem um OBV divergente aqui nessa região. Então vocês veem aqui o preço do ativo. Aqui quando estava R$ 11,78 aqui nesse ponto, o OBV estava aqui. Agora o OBV já superando essa região e o preço aqui nos R$ 10,87. Né? Então tem uma divergência aqui nesse ativo. Pode talvez considerar aqui um pivô, né, aqui nessa região, não é o jeito que eu gosto, mas aqui nesse ponto, ombro, cabeça, ombro também, um pouco torto, mas sim, importante é essa retração. Esse ativo, deixa eu ver, tem um pivô aqui embaixo, né, que formou, acho que aqui seria até mais interessante, e que tem como alvo aqui, o terceiro alvo do pivô seria justamente os R$ 12,53, então ainda falta um pouquinho para alcançar o terceiro alvo desse pivô que foi formado aqui embaixo, foi justamente desse rompimento aqui. O último ativo de hoje, Via Varejo, Via3, é um ativo que também confirmou aqui hoje, pelo semanal aqui, então a gente tem esse movimento, o preço retraiu até a retração de 61,8, houve superação compra, né? Então, praticamente aqui onde ativou essa retração é onde está o preço agora,
stop abaixo do candle 29, tentando buscar pelo menos aqui a formação desse pivô. Então, interessante, operação com um stop curto, mas sim, os indicadores já não animam tanto, né? Sim, o OBV praticamente no mesmo ponto. O volume deu uma melhorada hoje, mas o preço segurou na média de 80. Então, se comprar entre essas médias aqui é um pouco mais complicado. Por hoje é isso, pessoal. Se vocês puderem curtir o vídeo e comentar, até a próxima.